Fala, oitavo ano, beleza? É o professor Alan aqui. Vamos lá então retomar a aula que vocês assistiram no Centro de Mídias, tá? O que foi falado então no Centro de Mídias referente ao conteúdo que vocês vão aprender? Vocês viram sobre pirâmide etária. Então nós estamos estudando um conteúdo que fala sobre a distribuição da população. Foi o que ele deixou lá, a habilidade do ensino fundamental de Geografia 03, tá bom? Mais especificamente a gente vai falar sobre pirâmides etárias. E aí ele explicou lá no vídeo o que é a pirâmide etária. Eu fiz esse esquema aí para vocês que está na tela, tá? Para vocês entenderem melhor aí. Pode depois, se quiser depois eu mando esse esquema no grupo de vocês, tá bom? O que é pirâmide etária? Que eles deixaram lá. Nada mais é do que um gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar aí indicadores populacionais, tá? O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a distribuição aí da população masculina e feminina, a dinâmica populacional de um determinado lugar, tá? E qual é o critério que é usado aí? Tá? A gente usa dois critérios específicos, tá? Sexo masculino e feminino, homem ou mulher, e idades, faixas de idades, tá bom? Como que a gente analisa o gráfico? Ele falou bastante lá pra gente, mas a gente não analisou direitinho o gráfico, tá? Então, para analisar esse gráfico, você tem que observar da base do gráfico, a parte mais baixa lá embaixo, né? Que é composta por jovens. Essa base vai de 0 a 19 anos. Então, a primeira barra lá embaixo, ela vai oscilar de 0 a 5, de 6 a de 6 a 10, né? Ou de acordo com o critério. Eu fiz aí a cada 10 anos, tá? Então, olha lá. A primeira linha lá embaixo vai de 0 a 10, depois de 11 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 e assim sucessivamente, tá? Então, a base, a parte mais baixa, vai de 0 a 20 anos. É composta extremamente por jovens. O corpo ou o meio do gráfico, ela é composta por adultos, que vai variar aí de 20 até 59 anos. E o ápice ou o topo, né, ela é composta por idosos, tá bom? Bem, para que serve então? Vamos analisar aí de fato as pirâmides etárias para a gente entender essa dinâmica, tá? Vocês viram que eu coloquei aí três gráficos diferentes. O primeiro gráfico, país subdesenvolvido. O segundo gráfico, país desenvolvido. E terceiro gráfico, países em desenvolvimento, tá? Quando a gente analisa os gráficos, a gente só de olhar o gráfico, se eu não tivesse colocado o título aí, se vocês olharem o gráfico e observarem bem como que é esse gráfico, daria para você saber se o país ele é um país pobre ou subdesenvolvido, se ele é um país rico ou se ele é um país em desenvolvimento. Por que vocês saberiam? Por causa da característica da pirâmide, tá? Vamos pegar o primeiro gráfico aí, o gráfico da pirâmide de país subdesenvolvido. Se vocês olharem, olha lá, ele tem um formato realmente de pirâmide, tá? A base bem larga. O que significa isso? Que o país é um país que tem muitos nascimentos, uma taxa de natalidade muito alta, tá? Muitos nascimentos, tá? E isso indica o que? Uma falta de planejamento familiar, tá? São países que são atrasados, então aqueles países que quanto mais filhos tiver, melhor ajuda na complementação da renda, né? As crianças vão logo, cedo trabalhar. A gente pode pegar aí países como a Nigéria, Etiópia, muitos países do Oriente Médio, do Sul, da Ásia, tem essa característica, tá? E o topo ele é estreito, ou seja, pouca população idosa, tá? Ou seja, a expectativa de vida ela é muito baixa. Ou seja, quando você nasce, você sabe que você vai morrer logo. Infelizmente, tá? Você sabe que você não vai viver 80, 90, 100 anos. Beleza? Países subdesenvolvidos. O segundo gráfico a gente já pega um país rico, país desenvolvido. Ali já é diferente. Se vocês olharem, a base dele, aonde a população é mais jovem, ela é menor. Olha lá, ó, o gráfico que eu fiz aí dos países desenvolvidos.
A população que varia de 0 a 20 anos, que é a população jovem, ela é menor, bem menor se vocês compararem com as demais populações, seja essa população adulta ou seja essa população idosa, tá? Nossa, professor, então tem até mais idosos do que jovem? Sim, tem. Tá? Por que isso? A base ela é estreita porque a taxa de natalidade é menor, tá? As famílias elas são planejadas para ter poucos filhos, tá? Existem países europeus, por exemplo, que a taxa de natalidade é negativa. Casais que não têm filhos, porque não querem ter filhos. Se previnem, usam todos os métodos, né, para que isso não aconteça. Tá? Então a taxa de natalidade ela é menor, o planejamento familiar ele é maior, ele é mais efetivo. Se a família não quer ter filhos, eles não vão ter filhos, tá? E um menor número de filhos por casal. Na Europa é comum as famílias terem um filho só por casal. Diferente da realidade do Brasil, onde a taxa, por exemplo, é de 3 filhos atualmente, né? Ou, por exemplo, de países do Oriente Médio, ou até mesmo os países sul-americanos aqui, onde as famílias têm de 5 a 7 filhos. Bem diferente essa realidade. Na Europa é um filho e olha lá, tem casais que nem filhos têm, tá? E o entre os países desenvolvidos é que quanto mais larga, tá, o topo for, tá, maior é o número de adultos. Pode olhar aí, ó, tá? Desse esquema que eu fiz aí, tem mais adultos do que realmente jovens, tá? E bastante idoso, tá? O topo também ele é bastante grande se comparar com a população velha. Isso significa o quê? Que tem muitos idosos, né? Bastante idoso. Ou seja, quando você nasce, você já sabe que você vai viver bastante tempo, tá? Se você pegar ali o meu topo, tá? Ele vai variar de 80 para mais anos. Por exemplo, a expectativa de vida em alguns países na Europa é de 93 anos. Toda a população vive em média 90 anos. Toda a população. Isso é interessante, tá bom? E agora vamos para o terceiro gráfico, que são os países em desenvolvimento, ou os países meio a meio, né? Nem é rico, nem é pobre. Por exemplo, o caso do Brasil. Tá? O Brasil ele está no que o autor lá falou, no período de transição. O que é o período de transição? A gente está saindo de uma população extremamente jovem para uma população adulta e de uma população que vai ser adulta e que logo vai virar idosa. Então, na verdade, a nossa pirâmide, se você pegar a primeira pirâmide e comparar com a nossa, a gente vai estar parecendo com a pirâmide do meio. A gente vai estar invertendo, né? O topo vai ficar largo e a parte de baixo, a base vai ficar curta, tá? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um estreitamento, ou seja, as famílias agora estão se planejando. Se vocês fizerem aí uma certa pesquisa com a família de vocês, vocês vão notar que, por exemplo, seus avós tiveram de 5 a 7 filhos, tá? Atualmente os pais de vocês devem ter uma base aí de 2 a 3 filhos, salvo algumas exceções, claro, mas a média brasileira hoje é de 2 a 3 filhos. E vocês provavelmente no futuro não vão querer ter muitos filhos, no máximo de 1 a 2. Essa é a tendência brasileira, certo? Ou seja, a base ela vai começar a ficar curta e o topo vai começar a ficar largo. Então a gente vai começar a passar por um processo de envelhecimento da população. Nossa população vai começar a ficar idosa, tá? Isso é bom? Talvez. Não sei se vocês reparam na televisão, mas é por isso que tanto o governo fala da reforma da Previdência, tá? Por que mexer na aposentadoria? Porque os líderes brasileiros estão olhando exatamente esses gráficos aí. Se a população brasileira começar a envelhecer, vai ser mais gente consumindo dinheiro público, tá? Ou seja, mais aposentadorias pagas. Isso causa um certo rombo nos cofres públicos. Por quê? Se eu tenho menos jovem na minha base da pirâmide, eu tenho menos pessoas trabalhando. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu tenho menor arrecadação de impostos, tá? E são estes impostos arrecadados que no futuro viram a sua aposentadoria. Ou seja, se tem mais gente consumindo aposentadorias, tá? Se a população está ficando velha e está tendo menos jovens, significa que está entrando menos dinheiro no caixa do governo, está saindo mais dinheiro no caixa do governo. Simples matemática. Se sai mais do que entra, uma hora vai faltar dinheiro.
Este é o dilema brasileiro, por isso que está acontecendo toda essa questão da reforma da Previdência, tá bom? Por isso que muitos aí ficam lutando para que essa reforma não aconteça. Mas o interessante é vocês observarem aí pirâmides etárias, tá bom, gente? Então o gráfico ilustra aí, tá? Essas faces da população. Se vocês olharem só o gráfico, vocês vão notar onde cada população se enquadra aí. Primeiro país aí, um país subdesenvolvido, tá? Num país desenvolvido, a população já é velha, e num país em desenvolvimento, caso do Brasil, a população está envelhecendo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí mais essa aula. Qualquer dúvida, depois a gente conversa aí pelo nosso canal do WhatsApp. E se preparem que durante as aulas lá no WhatsApp eu vou passar uma atividade, porque vocês vão receber o livro logo logo, tá bom? Um abraço e tchau!